para você que me acompanhou até aqui, hoje você vai ganhar um presentão. Hoje vamos falar sobre a dinâmica do adoecer. A gente já concluiu que estar com sobrepeso, que estar obeso é um processo de enfermidade, é uma doença, certo? Quando a gente tem sintomas, sintomatologia de enfermidades, sensações, a gente já começou esse processo de doença há muito tempo, tá? Eu separei aqui, eu peguei hoje uma pedrinha para me ajudar a explicar isso mais claramente. Vamos imaginar que o que eu sinto e o que eu percebo é o que está acima desta linha, tá? Isto é a dor, é o desconforto, é a pressão alta, é aqueles incômodos emocionais que eu tenho de ver que eu não estou mais entrando na calça. Isto é o que aparece para mim. É quando eu começo a olhar para mim e ver que eu tenho que tomar uma atitude. Mas isto aqui é o final do meu problema. O meu problema começou aqui embaixo. E olha o tempo que ele leva para eu começar a ter consciência de que eu estou doente, de que eu preciso me olhar, de que eu preciso parar, tá? Então, isso aqui é para simbolizar o iceberg, tá? Que ele fica enterrado dentro da água e então a gente não tá vendo. É enterrado dentro da água, é bom, né? Submerso dentro da água. Vamos lá, deixando a nossa pedrinha aqui de lado. Vamos para a dinâmica do adoecer. A dinâmica do adoecer, ela acontece em 4 níveis, tá bom? O primeiro nível, que é aquela pontinha do iceberg lá embaixo, onde a gente não percebe, a gente tem condutas na vida e a gente não percebe. Ele está a nível energético, ou seja, é uma energia que vai chegando perto de mim e que eu posso ter consciência ou não desta energia. Então, muitas vezes, né, principalmente nessa época da vida, que a gente não tem uma vida muito turbulenta, a gente tem muita coisa para controlar, muita coisa para olhar. Nesse momento, às vezes essas sensações, elas vão chegando, essas energias vão chegando e a gente não está observando elas. E elas estão se instalando ali. E a gente está ficando doente sem saber. Quando eu tenho esta energia me circulando ao meu redor, ela vai contaminar primeiramente a mitocôndria da minha célula. Lembra biologia? Aquela partezinha mais interna da célula. Ela começa contaminando a mitocôndria das células, que por sua vez contamina as células, que por sua vez começa a girar os átomos ali ao redor e fazer essa movimentação energética e contaminando todo o outro processo, tá? Nesse estágio, é o estágio vibracional, tá? A doença começa a se instalar e você não tem muita percepção disso, tá bom? O teu organismo, qualquer organismo que estiver vivo, vai estar recebendo esta energia que você está emanando. Mas, dependendo de como você agir, isto se cancela, pode se parar por aí, e isso pode continuar, tá? Vai depender muito do seu autoconhecimento, do seu parar para se olhar, tá? E por isso hoje está se falando muito em meditação, em olhar interno, né? É quando a gente começa a prestar atenção e se cuidar. Prestar atenção para ver o que dispara em mim uma notícia, o que dispara em mim um olhar. Por isso a gente também tá vendo muita gente comentar aí, olha,
escolha o que tu assiste, escolha o programa que tu assiste, veja como aquilo chega até você. Todo esse olhar é uma forma de você se cuidar para não adoecer mais, tá? Para não engordar mais, bom? Quais são as formas da gente medir o primeiro nível, o primeiro estágio da doença? Existem equipamentos, o aurímetro e um VH-teste. Eu não os conheço, eu só sei da existência desses dois equipamentos. Mas tem uma coisa que mensura bem isso e que é muito antigo e que é conhecido por nós todos, que é a radiestesia. No passado ela era usada para descobrir quando tinha água, onde você vai fazer poço artesiano, para descobrir quando você vai comprar casa, o pessoal usa muito isso para saber se a energia daquela casa é boa, se coisas ruins aconteceram naquela casa, e você contrata um radiestesista para ele te recomendar. O Feng Shui também é uma forma de olhar as energias e posicionar os móveis, tá? Mas o Feng Shui não faz a mensuração e a radiestesia faz. E hoje a gente vê muito pessoal trabalhando com os pêndulos, tá? Eu tenho um pêndulo, eu não sou radiestesista, sou uma curiosa por radiestesia, amo isso, tá? O meu é verdinho da pedra, que simboliza a saúde. Eu ainda pretendo estudar isso aqui, tá? E ele conversa muito contigo. Nesse estágio, a gente não tem sintomatologia. A gente não tem sintoma nenhum, tá? Se você não sabe parar para se olhar, você não vai perceber que você está construindo uma doença, tá? Quais seriam os tratamentos para esse estágio? Eu tive uma riquíssima experiência com florais há anos atrás. Então, os florais quânticos é uma forma de tratar e a homeopatia é outra forma de tratar, porque eles agem a nível de sutileza. E a nossa medicina alopata ainda não reconhece isso como um tratamento, tá? Muitas vezes a gente está dopado de medicação, e eu vivenciei isso essa semana com a medicação pro dente, né, pro implante, e eu percebi o quanto interfere na consciência da gente. Eu estou ainda com dificuldade de concentração por causa do excesso de química. O que não é da natureza, o nosso corpo não reconhece e ele faz confusão, tá? E essa confusão eu senti total na minha cabeça. Então, os florais, eles agem muito a nível sensorial, de você começar a prestar a sua sensação, tá? Florais e homeopatia é muito funcional para quem quer começar a aprender a se olhar, tá? Busca um terapeuta floral e vai se olhar. A experiência com floral foi numa época que eu não acreditava no floral, que eu não acreditava na homeopatia, mas eu já tinha consciência que tudo o que eu precisasse eu tinha que buscar na natureza e não na química, e não no artificial. O segundo nível da dinâmica do adoecer é a nível sensorial. Então, o primeiro é energia. O segundo é sensorial. Ou seja, aqui tu já começa a sentir alguma coisa, ter algum tipo de sintoma, tá? Mas não vai aparecer nada em exame laboratorial. O que eu posso sentir aqui, Ju? Eu posso sentir dor de cabeça. Eu posso sentir desconforto na presença de uma pessoa. Eu posso sentir cansaço. Eu posso sentir tristeza. Eu posso sentir desânimo. Nesse processo, gente, os órgãos já estão sendo afetados. A gente já começa a ter um contato com os órgãos mais internos. Lembra, lá na parte energética estava só a nível de célula.
tá? Célula, mitocôndria, átomo. Agora aqui já começa a afetar os órgãos, mas por isso eu já tenho sensações, eu já tenho percepção de que algo não está indo legal comigo. Mas veja bem, se eu sou uma porra louca, tipo Juliana foi a vida inteira, eu vou estar passando por isso e não vou estar percebendo. Ah, é uma dorzinha de nada, deixa pra lá. Eu fui isso, gente. Por isso hoje eu estou aqui dividindo com vocês esse conhecimento. Então, nesse processo, começa a aparecer uma dorzinha, começa a aparecer um desconforto, tu começa a inchar, tu começa a dar uma engordadinha, reter líquido. Mas tu vai no médico, faz exames e nada vai aparecer a nível de exame laboratorial, tá? Por isso aquela pedrinha simbolizando o iceberg, por isso ela é bem maior lá embaixo do que quando a gente tem aquela consciência, bah, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso viver, tá? O terceiro nível da dinâmica do adoecer é quando eu já começo a ter problemas funcionais. A dor de cabeça já me incomoda, ela já interrompe o meu dia, eu já preciso parar, ela já virou uma enxaqueca. Eu já começo a sentir dor no meu fígado, eu já começo a ter desconforto para dormir, eu já começo a ter insônia, o meu rim já começa a filtrar menos, tá? Aqui, nessa parte funcional, nesse terceiro nível, a gente já começa, se você for fazer um exame, ele já vai aparecer um processo no exame. Detalhe, gente, do primeiro nível até o terceiro nível, você pode levar até 30 anos para ter essa percepção funcional. Então, quando aparecer nos exames, essa doença já pode estar sendo construída há 30 anos no teu corpo, tá? E aí, nesse processo, você já pode apresentar um problema a nível de órgãos, mas nada a ponto de que é tratável, tá? Mas nada a ponto de vamos fazer um processo cirúrgico, precisamos tirar alguma massa que se construiu, seja pedra renal, essas coisas. Tá tudo ali, não é massa. Não se construiu um câncer, não se construiu nada que tu tenha que ir lá operar, tá? E aí também, falando em operação, né, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o profissional que a gente tem, né? Que profissional eu tenho? Sempre que você ganhar um diagnóstico cirúrgico, eu sempre iria ver uma segunda ou terceira opinião. O quarto nível da dinâmica do adoecer é a nível estrutural, ou seja, você já construiu uma massa nesse corpo, esse problema já está tão agudo, você já está precisando ir fazer uma cirurgia, e aí o processo é de fora para dentro. Mas de nada vai adiantar você passar por todos esses processos terapêuticos com o médico, com o seu profissional da saúde, se você não parar para olhar o que começou, a ponta final do iceberg, lembra da pedrinha? A base. O que desencadeou isso? Não adianta você ir tomar remédio, não adianta você, se você não descobrir por que essa doença se instalou em você. E aí vem o perigo, gente. Quando você chegar no quarto nível, lembrando que ele pode levar 50 anos para chegar aqui, tá? Por 50 anos você tem uma conduta mental, você tem um sentimento alimentado ali dentro, que não está no consciente, que está no subconsciente. E é por esse motivo que a gente vai começar a olhar para a gente de outras formas, tá? Nesta fase, a doença já está a nível cirúrgico, como eu falei antes, e você tem que fazer esse processo para retirar uma massa, uma pedra renal, um tumor, tá? Já existem médicos que escreveram vários livros considerando a possibilidade do câncer ter sido desenvolvido por sentimentos e emoções do passado.
tá? Graças a Deus a gente começou a se abrir para isso também. Ainda muitos médicos negam isso, mas sim, é uma somatória de todas as condutas. Eu tenho um sentimento e uma emoção, eu carrego comigo uma energia que não é legal por causa desse sentimento e essa emoção. E aí eu vou desencadeando um processo de doença. Eu também vou criando hábitos alimentares errados, hábitos de conduta de vida errada, tá? Então, são vários os processos que precisam ser olhados. A gente não vai ficar dizendo que tudo é só sentimento e emoção, mas a gente sabe onde começa, tá? E se começa ali, agora eu vou deixar para vocês. Eu quero finalizar uma coisinha antes. A doença se formou ao longo da vida. Quanto tempo isso pode levar, a gente não sabe. Muitas das pessoas já chegaram a precisar do processo cirúrgico de retirada de tumor muito antes dos 30 anos, né? Onde iniciou esse processo? Como começou isso, tá? Detalhe, se você não parar para resolver o início do teu problema, você poderá fazer a tua cirurgia. De 3, 4 semanas a meses, você vai a óbito, porque você não olhou para você. Gente, isso é sério. Isto é sério. Quando a pessoa faz um processo cirúrgico, retira e ela começa a ter uma melhora, é porque algo aconteceu que ela parou para se olhar. Porque se ela não se olhar, não vai adiantar retirar essa massa dura do corpo. Tá bom? Finalizando, gente, hoje eu escolhi de propósito a minha árvore da vida, que também simboliza da onde a gente veio. E aí você vai estar se perguntando agora, mas e a criança que nasce doente? Ela faz parte desse processo. A família veio carregando um processo. A instituição onde ela vive veio carregando este processo. Ontem eu deixei com vocês um material do mapa do Brasil, né? E a gente viu que aqui em Rio Grande do Sul a obesidade está maior na faixa dos adultos. Isso também faz parte da minha árvore da vida. É a minha sociedade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu me comporto, tá? Então, hoje, eu vou deixar vocês com este vídeo, com este conteúdo que, para mim, é um divisor de águas, para que a gente possa entender e juntar tudo que a ciência nos traz. E hoje a gente tem a física quântica, a mecânica quântica, trazendo para nós toda uma outra leitura. Então, agora, rumo ao nosso autoconhecimento e transformação. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. E, a partir de hoje, nós começamos a aprender a nos olhar e a resolver as nossas mazelas. Beijo para vocês. Rumo ao nosso autoconhecimento e transformação.